Bom dia, você que nos acompanha aqui pela TV 61. Estamos começando mais um bate-papo com a Eridório nesta segunda-feira, 7 de março de 2022. Eu sou o João Negrão. Como vai, Hélio? Tudo bem? Tudo bem, Negrão? Bom dia para você, para todas e todos. Você que está nos acompanhando aqui pela TV 61 ou pela TV 247, já vou pedir logo aí os likes, compartilhe, se inscreva no canal. Na TV 247 já chegou aos 800 mil e rumo a 1 milhão. Vamos colaborar com o pessoal aí. No bate-papo com o Hélio do Hélio de hoje, o Hélio vai comentar a guerra, mas ele vai trazer aí análise de dois aspectos dessa questão aí que tem o viés nacional. São as tentativas de conter o preço dos combustíveis e o Senado querer investigar por que o governo brasileiro não pediu aos brasileiros que deixassem a Ucrânia. Agora que parece que um avião da FAB deve estar aí decolando rumo hoje para a Ucrânia, o Hélio vai comentar isso. E ele vai falar também do golpe do Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, que quer manter, apesar de ter os avanços aí na contenção da pandemia, ele quer manter as sessões remotas da Câmara justamente para passar a boiada, fica mais fácil as votações remotas, as sessões remotas, fica mais fácil de Arthur Lira manobrar. O Hélio vai falar sobre isso e vai comentar também o caso asqueroso do tal de Mamãe Falei, o deputado lá do estado de São Paulo com declarações machistas, misóginas em relação às refugiadas ucranianas. No baú, o Hélio vai rememorar a invasão de Granada, uma ilha ali no Caribe, pelos Estados Unidos em 1983. Hélio, a guerra está já afetando o nosso país, né? Sim, Negrão, e isso é inevitável, né? Não só pelo fato da guerra, de haver a guerra, que naturalmente já mexe com a economia mundial, mas principalmente devido às sanções dos Estados Unidos e dos países europeus, da OTAN, mais do que europeus, os países da OTAN, contra a Rússia e também, em escala menor, contra a Belarus. Então, é inevitável que isso aconteça, né, no mundo inteiro. Quer dizer, as vítimas das sanções não serão apenas os russos. E dentro da Rússia, as principais vítimas são os trabalhadores russos, as pessoas mais pobres. E os oligarcas? Os oligarcas estão tendo, os oligarcas que são os empresários russos, né? Empresário russo é oligarca, como eu já falei aqui, empresário americano é empreendedor digno de aplauso, empresário russo e oligarca. Mas os oligarcas russos, como eles dizem, já estão perdendo lanchas, estão perdendo propriedades, contas congeladas, tudo bem, mas esses aí recuperam com muita facilidade essa coisa, e depois um dia isso aí tudo vai ser retomado, porque essa turma se entende, esse pessoal se entende ali pelo alto. Mas nós estamos vendo que o Brasil começa a ter realmente uma preocupação em resolver esse problema. Nós temos agora a questão dos combustíveis. O petróleo, o barril do petróleo já chegou a $140. Antes da guerra já estava alto, estava ali na faixa dos 90, 95, já está $140. Então, a gente vai ter aí, nós temos o governo já, né, falando em subsidiar o combustível, né, com recursos de dividendos da Petrobras. A Petrobras, Negrão, em 2021, teve um lucro de 106 bilhões de reais. Aí a Petrobras teve 106,67. 38 bilhões foram para a União, foram para o acionista majoritário, que é o governo, 38 bilhões. O resto está aí enriquecendo o diretor da Petrobras, acionista da Petrobras, às custas da população brasileira, porque a Petrobras virou praticamente uma empresa privada, com interesses privados, desconhecendo seu caráter público, seu caráter estatal. Então, usar esses recursos que foram para o governo para fazer um fundo que possa subsidiar. Mas tem também duas propostas no Senado, todas duas de senadores do Partido dos Trabalhadores, uma unificando ICMS,
que é uma solução parcial, vamos dizer assim, outra criando uma conta de estabilização, para estabilizar o preço, usar os royalties do petróleo, que o petróleo paga royalties, né? Tanto a União paga a exploração do petróleo paga royalties para os estados, municípios, usar esse dinheiro para estabilizar. Então, já há essa preocupação, porque e o governo tem uma preocupação especial por causa da eleição, né? Quer dizer, a situação econômica já não está boa, já é ruim, inflação, e o aumento do preço dos combustíveis, principalmente do diesel, aumento de inflação, encarecimento dos produtos, repercussão em toda a economia. Então, essa já é uma preocupação que eles estão tendo. E tem também o agronegócio aí preocupado com os fertilizantes, né? Porque grande parte dos fertilizantes usados na agricultura brasileira vem da Rússia, vem da Ucrânia, vem da Rússia. Então, a guerra e o boicote vão prejudicar também essa importação. Então, nós temos aí já essa repercussão da guerra no Brasil. Agora, uma coisa que eu posso te dizer, independentemente disso, Negrão, é o seguinte: nós estamos assistindo no Brasil um dos maiores espetáculos de falta de isenção de noticiário que é dos últimos tempos. A imprensa brasileira mandou, como se dizia Jarbas Passarinho, aprovar os cinco, mandou às favas o princípio da isenção. E eu não estou falando de análise, não. A análise é livre, cada um analisa como quiser, interpreta os fatos. Estou falando de noticiário. Está impressionante como todo noticiário sobre a guerra vem do lado ocidental, que é a OTAN, Estados Unidos, com um viés ocidental, uma perspectiva ocidental, e bandido e é mocinho e bandido, é uma guerra de mocinho e bandido, quando nós sabemos que é uma guerra entre bandidos, né? Como se o presidente da Ucrânia, sendo endeusado como herói, é um cara medíocre, é um cara rasteiro, é um cara que quis entregar o país para os Estados Unidos, é um cara que armou a Ucrânia, negou os acordos de Minsk, não cumpriu os acordos de Minsk, permitiu o massacre de populações de origem russa no Donbass, insuflou o nazismo no país, protege nazistas no país. Esse cara hoje está sendo glorificado pela nossa, não só pela nossa, mas vamos falar de Brasil, nós estamos falando de Brasil, pela imprensa brasileira. Nós estamos vendo outro dia inventar um ataque russo a uma usina nuclear, um ataque que não existiu, um ataque russo à usina nuclear. Os próprios ucranianos colocaram fogo, ao serem a aproximação das tropas russas, eles colocaram fogo num prédio que não era da usina, um prédio de serviço administrativo, vamos dizer assim, da usina. Então, nós estamos com um viés totalmente verdade. Fora as análises feitas por quem não conhece nada. Então, eu fiz uma ironia ontem, Negrão, já só um parênteses rápido aqui, eu fiz uma ironia ontem de que deve ter analista brasileiro com um canal direto com Putin ou com os generais estrategistas russos, porque eles já resolveram, aqui no Brasil, esses analistas, certamente inspirados por americanos, europeus, de que a guerra era para ter sido resolvida em poucos dias e não está resolvendo porque os ucranianos estão jogando coquetel Molotov nos tanques russos. Então, assim, a estratégia russa falhou. Como é que eles sabem qual é a estratégia russa? Eles têm linha direta com Putin? Eles conhecem a estratégia russa? Eles tiveram acesso à estratégia russa? Claro que não. Mas eles, eu ia usar uma expressão feia aqui, eles ditam regras, né? Eles ditam como eles querem ser feitos. Mas, voltando ao Brasil, Negrão, outra questão é os brasileiros estão lá na Ucrânia. Você falou aí, o avião está indo hoje para a Polônia. Espera-se que volte com cerca de 70 brasileiros, porque, segundo as contas do governo, 150 brasileiros já saíram da Ucrânia e 22 estão lá ainda. E o avião vai buscar esses que já saíram, os que conseguiram sair. Talvez traga 70 deles para o Brasil. Um avião da FAB, que vai hoje, vai levando alguma ajuda, não sei se é alimento, remédio, para os ucranianos e volta com os brasileiros. Agora, o Senado, acho que iniciativa do senador Randolfo Rodrigues,
o Senado quer investigar uma coisa. Por que que no momento que os governos de todos os países ocidentais, a começar dos Estados Unidos, mas de França, Alemanha, diziam para os seus cidadãos saírem da Ucrânia, o Brasil estava calado. O Brasil, em nenhum momento, disse para os cidadãos brasileiros saírem da Ucrânia. E foi justamente no momento em que Bolsonaro foi à Rússia visitar o Putin e voltou querendo dizer, querendo insinuar, e a turma dele é ignorante, ou então ou é ignorante ou é fanática, acreditou que ele teria impedido a guerra, que o Putin estava prestes a invadir a Ucrânia, o Bolsonaro foi lá, em nome de Jesus, convenceu o Putin a não fazer a guerra. E o Brasil não dizia para os brasileiros saírem. Então, eles querem associar. Será que isso tem a ver com a ida de Bolsonaro à Rússia, o fato de terem mantido os brasileiros lá? Porque a embaixada brasileira poderia ter se movimentado também para já fazer a retirada prévia dos brasileiros antes da guerra, como outros países fizeram. Agora, não dá nem para crucificar o embaixador, porque o embaixador segue ordens vindas de Brasília, do Ministério das Relações Exteriores. O Ministério das Relações Exteriores segue ordens de Bolsonaro. Então, assim, não é uma questão de crucificar o embaixador brasileiro na Ucrânia, mas que houve alguma coisa, houve. Houve alguma coisa estranha. Quer dizer, todos os países estavam, por precaução, você vai falar assim, mas poderia não haver guerra. Precaução teria evitado muitos problemas. Se tivesse tirado antes da guerra, seria muito mais fácil chegar às fronteiras, fosse da Moldávia, fosse da Romênia, fosse da Polônia, chegar às fronteiras e até da Rússia, até a fronteira russa. A Rússia não impediria que brasileiros saídos da Ucrânia, jogadores de futebol, jogadores de futsal, estudantes, cientistas brasileiros que estão na Ucrânia, saíssem pelo território da Rússia. Não haveria nenhum empecilho. Mas parece que teve alguma coisa aí do governo que segurou. Isso é muito grave, porque esses brasileiros estão passando apertados lá, como todos os ucranianos, de modo geral, além do risco da guerra, do risco de bombardear, de levar um tiro, não ter alimento, não ter água, não poderem ficar em suas casas, estar em condições precárias, num frio muito intenso. Então, os senadores querem ver qual é a responsabilidade do governo Bolsonaro em relação a isso. E você sabe, né, Negrão, nesse governo, procurando, você acha? Acha, com certeza. Né? Deve ter muita responsabilidade ou irresponsabilidade do governo. Por falar nisso, Hélio, o grande escudeiro de Bolsonaro, o Arthur Lira, está manobrando aí, né? Como a gente chamou aí na nossa escalada, ele vai fazer essa manobra de não ter sessões presenciais, né? Negrão, o Arthur Lira, além de tudo que ele é hipócrita, porque ele, desde o ano passado, inclusive nos momentos em que a Covid, que o ano teve toda essa oscilação, né? Naquele momento em que a Covid ainda estava alta, mas dando um sinal de baixar, ele convocou os servidores da Câmara todos, né? Convocou os servidores da Câmara para trabalhar e foi uma onda de Covid na Câmara enorme, porque os servidores estavam trabalhando em salas apertadas, muitas vezes sem ventilação. Né? Ele é hipócrita. Em outubro do ano passado, ele voltou às sessões presenciais. Em outubro do ano passado, estava melhor a situação, mas não estava pior do que está hoje. Né? Hoje está em baixa, todo mundo está voltando, o que ele faz? Ele mantém as sessões remotas. Não tem nenhuma justificativa para ele manter as sessões remotas. Os estudantes voltaram às aulas. A vida está praticamente normal. Você vê, não teve carnaval, quer dizer, não teve parte do carnaval, você vê que as pessoas estão voltando à normalidade. Não sei se talvez um pouco precoce, mas não tem nenhuma justificativa para não voltar às sessões presenciais da Câmara. Sim, tem uma justificativa para ele e para os interesses dele, inclusive para os interesses financeiros dele, porque cada projeto é uma boa grana, né, Negrão? Então, o que ele quer? Ele quer manter as sessões remotas
para poder aprovar a boiada, passar a boiada, como dizia aquele ministro Salles, né, do Meio Ambiente, o ex-ministro do Meio Ambiente. Ele quer passar uma boiada na Câmara, do jeito que ele passou os cassinos. Ele passou a lei que aprova os cassinos, os jogos chamados jogos de azar, jogo do bicho, legalização disso tudo. Ele passou sem discussão nas comissões e sem praticamente nenhum debate. É o que ele quer, porque os deputados ficam nos seus estados, não tem interação entre eles, não tem comissão, não tem a discussão prévia nas comissões. Chega na hora, ele garante o quórum, porque cada um é só ligar o computador ou ligar o celular para estar presente, ele garante o quórum e passa a boiada. Ele está querendo aprovar a mineração em terras indígenas. Olha quantos interesses financeiros estão por trás da liberação de terras indígenas. Não é só uma postura política anti-indígena que ele tem, não. É interesse financeiro mesmo, interesse de grandes grupos financeiros. Né? É interesse eleitoral também em relação aos garimpeiros. Ele quer passar regularização de terras públicas de uma maneira mudando o marco temporal, um negócio absurdo. São vários projetos antiambientais que o Arthur Lira está querendo passar na Câmara, igual ele passou o dos cassinos, o da reabertura dos cassinos do Brasil, da legalização do jogo no Brasil. Então, é mais um golpe que o Arthur Lira dá. Além dos poderes imensos que ele tem, poderes de autocrata, né? Autocrata mesmo, ele faz o que ele quer na Câmara, né? E a oposição, muitos dos quais votaram nele para presidente da Câmara, sabendo o que viria, inclusive do PT, que votaram nele, fica calada diante disso. Né? Não reage diante desse absurdo. Agora, a hipocrisia dele continua, viu, Negrão? Porque os deputados não precisam vir votar, mas os funcionários estão trabalhando. Então, todos eles trabalhando, os funcionários da Câmara estão trabalhando presencialmente. Né? Ou seja, se o risco é Covid, os deputados são os privilegiados que não podem se expor, mas estão lá nos seus estados se expondo à vontade, obviamente. Eles não estão lá nos seus estados dentro de casa, eles estão fazendo campanha, pré-campanha eleitoral, eles estão em contato com os eleitores, fazendo reuniões, fazendo coisas. Então, é mais uma jogada do oportunista, carreirista, bandido, acusado Arthur Lira, que preside a Câmara Brasileira. Mais uma dele. Mais uma. Hélio, e o mamãe... Eu ia também usar uma palavra. Mamãe falei. Mamãe falei. Ele já está sendo chamado de mamãe... Falei o quê, né? Falei o quê? Isso aí, Negrão, a gente acho que nem precisa repetir o absurdo que foi a fala dele. Né? O absurdo começa antes, de repente, numa atitude demagógica, coisa de sem sentido, elogiada pelo Moro. O Moro elogiou isso, não vamos esquecer disso. O Moro agora está tirando o corpo fora. Ele vai para a Ucrânia dizer que vai lutar ao lado dos ucranianos, que vai ajudar os ucranianos. Aí posta uma foto, certamente fake, ele ajudando a fazer coquetel Molotov para a resistência ucraniana. Na verdade, ele não aparece, ele aparece com garrafas atrás. Dizem que ele estava numa distribuidora de bebidas, ele aparece com garrafa atrás. Não estava fazendo coquetel Molotov. Dizem que ele mal entrou na Ucrânia, ele ficou ali perto da fronteira. Quer dizer, uma jogada demagógica. Ele era candidato a governador de São Paulo, uma jogada demagógica para sensibilizar essa direita fascista brasileira, para iludir eleitores. Aí deu aquelas declarações. Não deu declaração, ele falou com amigos, mandou mensagem, falou, sei lá se foi telefone ou se foi mensagem, falando barbaridades, né, agressivas contra as mulheres em geral, contra as mulheres ucranianas. Então, Negrão, esse Mamãe Falei, só pelo apelido você vê quem é o cara. Né? Esse Mamãe Falei é parte de um lixo que entrou na política brasileira graças a Bolsonaro, que inclui Carla Zambelli, que inclui Janaína Pascal, Kim Kataguiri, um bando de desqualificados, caras sem caráter, sem a menor
condição de exercerem um cargo político, só mesmo aqui e em outros países com uma situação semelhante, esses caras podem se eleger alguma coisa. É um lixo, são fascistas, grande parte dele é fascista. A Carla Zambelli está criando um canal para quem não quer se vacinar. Entendeu? Então, essa turma, e que é repleta de majores, capitão, sargento isso, tal, é uma quadrilha que entrou nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados, e tem até no Senado. O Senado tem uns tipos desse também, né? Então, isso é a desqualificação total da política brasileira, graças a Bolsonaro. O Bolsonaro criticou o Mamãe Falei. Ora, Bolsonaro já falou coisas tão graves ou piores do que o Mamãe Falei está falando, né? O Moro apoiou, tirou foto dele, apoiou a ida dele para a Ucrânia, agora diz, agora eu estou afastado dele, não tá? Então, hipocrisia. Moro também é fruto disso. Moro é um desqualificado também. É um juiz medíocre, um cara que ninguém sabe como passou em concurso de juiz, porque não sabe falar, não sabe escrever. Não sabe escrever em português. Não sabe escrever em português, não sabe falar. Como é que ele passou em concurso de juiz? É um cara que não está nem aí para a lei. É um cara que, quando foi ministro da Justiça, defendeu teses fascistas, como excludente da ilicitude para militares, permitindo que policiais e militares possam matar impunemente um cidadão. Então, essa desqualificação da política, simbolizada hoje pelo Mamãe Falei, não se restringe ao Mamãe Falei. Agora, o Mamãe Falei tem que ser cassado. Assim, não é possível tirá-los todos, foram eleitos, mas o Mamãe Falei deu razões mais do que suficientes para ter seu mandato cassado na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele está dizendo que já desistiu da candidatura ao governo. Acho que é o mínimo também que ele pode fazer, né? É o mínimo, né? E como você disse, esse povo saiu, como os monstros saíram da jaula aí, os fascistas, saiu esse tipo de gente, mais rasteira, né? Que existe na nossa sociedade, se submergiu aí. Mas vamos para o baú do Hélio. No baú do Hélio, o Hélio vai trazer um episódio que marcou muito o início da década de 80, que foi a invasão de Granada, uma ilha, um país ali no Caribe, bem pertinho da América do Sul, que foi invadido pelos Estados Unidos. O Hélio vai rememorar esse episódio. 83, você estava onde, Hélio? Em 83, Negrão, eu era presidente do Sindicato dos Jornalistas de Brasília, era presidente do sindicato, militava no PT, provavelmente eu era da direção do PT, porque eu fui presidente do PT aqui no Distrito Federal em 81, se eu não me engano, mas em 83 eu devia ser ainda o diretório, executiva, não me lembro bem, e era da Veja, era editor assistente da revista Veja. É isso que eu estava. E aí, Negrão, esse episódio, eu vou contar esse episódio, porque é muito parecido com o atual, e você vê como o sinal é trocado, né? O sinal se troca, e você passa pano para um lado e porrada no outro, né? E vou lembrar só o seguinte: em 82 tinha havido a Guerra das Malvinas, que tinha um caráter diferente. A Argentina tentou recuperar as Ilhas Malvinas, que considera suas, recuperar da Inglaterra. A Inglaterra veio, atacou e ganhou a guerra. Em 83, um ano depois, ocorreu a invasão de Granada. Só para localizar o pessoal, né, Granada é uma ilha de 344 quilômetros quadrados, é uma ilha pequenininha. Na época da invasão, tinha 96 mil habitantes. Olha o tamanho. 344 quilômetros quadrados, com 96 mil habitantes. Hoje tem em torno de 120 mil habitantes, mas na época tinha 96 mil habitantes. Se tornou independente em 1974. Era um território britânico. Se tornou independente, mas participando da Comunidade Britânica das Nações, a Commonwealth, né? Então, assim, teoricamente, chefe de Estado, a rainha da Inglaterra.
a rainha da Inglaterra como chefe de Estado, com um governador-geral, mas um parlamento eleito pela população, que é o estilo da comunidade britânica, né? É perto da Venezuela e perto de Trinidad e Tobago, que, por sua vez, é quase colado, né? Quase colado na Venezuela. Então, o que houve? Houve a Operação Fúria Urgente. A Operação Fúria Urgente, Negrão, foi a invasão de Granada em outubro de 1983 pelos americanos, com apoio de outros países do Caribe, como Jamaica, Barbados e outros. O que aconteceu? Vou contar um pouquinho. O presidente dos Estados Unidos era Ronald Reagan, republicano, belicista como quase todos ou todos os presidentes dos Estados Unidos, né? Em 80, um pouco antes, em 79, tinha havido que eles chamam de um golpe de Estado em Granada, e assumiu um primeiro-ministro com fortes tendências socialistas. Vamos dizer assim, ligando Granada, ele chamava Maurice Bishop, aproximou Granada de Cuba, da União Soviética, esse país de 96 mil habitantes. E ele resolveu construir um aeroporto internacional em Granada. E os cubanos deram assistência técnica e financiamento para ele construir esse aeroporto internacional. E mandaram engenheiros, trabalhadores especializados cubanos para Granada para participar da construção do aeroporto internacional. E os Estados Unidos, então, começaram a dizer que esse aeroporto internacional era uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. Imagina, Granada, aqui perto da Venezuela, com 96 mil habitantes, uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. Por quê? Porque esse aeroporto internacional iria permitir que a União Soviética mandasse armas para os centro-americanos que lutavam contra as ditaduras que existiam na América Central naquela ocasião. Então, era uma ameaça à segurança dos Estados Unidos, um negócio totalmente absurdo. Só que, por um grave erro e por discussões internas, o Bishop foi derrubado em 83 pelos próprios companheiros, vamos dizer assim, dissidência no partido do governo, e assumiu o Bernard Court, que era o vice-primeiro-ministro. Ele assumiu. Houve uma reação da população granadina contra a destituição e prisão do Maurice Bishop. Então, o Court fuzilou o Bishop, não só o Bishop, como outros ministros. Então, foi assim, um golpe dentro do golpe. Foi um grave erro para eles, porque isso foi o pretexto que os Estados Unidos encontraram para invadir Granada. E no dia 25 de outubro de 1983, os Estados Unidos invadiram Granada e foi aquilo que a gente sabe. Invadiram uma nação soberana, sob um pretexto, né? Mataram granadinos, mataram civis. Eu vou só dar para você alguns números aqui. Olha só, os Estados Unidos invadiram com 7.300 soldados, 7.300. O exército de Granada tinha 1.500 e havia lá 722 cubanos, mas quase todos eram engenheiros militares e trabalhadores. A OEA, a organização lá do Caribe, com mais a OEA, mandou mais 350 militares. Então, você tinha ali quase 8 mil militares contra 1.500 de Granada. Resultados: os Estados Unidos tiveram 19 mortos nessa guerra, Cuba teve 24 mortos, sendo que 2 deles militares, dos 24 mortos, e morreram, o número não é exato, mas morreram cerca de 60 civis de Granada. E olha só, Negrão, desses 60, 18 morreram num ataque a um hospital psiquiátrico.
os Estados Unidos jogaram bomba no hospital psiquiátrico. Você vê como a história se repete, os argumentos ganham sinal trocado. A invasão de um país soberano, sob um pretexto, o pretexto era de que ameaçava a segurança dos Estados Unidos, e, vamos dizer assim, um motivo foi a instabilidade criada pela derrubada do primeiro-ministro, que era socialista, por um outro socialista, né? E a comoção que isso causou no país, e um pretexto, Negrão, absurdo. Havia em Granada estudantes de medicina, havia lá americanos, estudantes de medicina americanos. Então, os Estados Unidos disseram que tinham que invadir Granada porque estava havendo uma conturbação social e eles tinham que resgatar os estudantes de medicina. Então, teriam ido lá para resgatar os estudantes de medicina americanos que estavam lá. Ou seja, para resgatar os estudantes, mataram 60 civis de Granada, fora os militares granadinos que morreram, né? Foram 45 militares de Granada que morreram, né? Causaram 19 mortos entre as próprias tropas americanas, fora os feridos, fora muitos feridos, 24 cubanos mortos também, 50 e tantos feridos, e ainda fizeram bobagem, porque essa guerra começou no dia 25 de outubro e foi até 15 de dezembro. 15 de dezembro que os Estados Unidos resolveram acabar, sair de lá, e aí deixaram tudo pronto para eleger prender os comunistas, né, e deixar eleger um presidente de acordo com um primeiro-ministro de acordo com as ideias dele. Esses estudantes, né, estavam em 2 campos separados, a capital de Granada é São Jorge. Eles estavam em 2 lugares separados, eles não sabiam, os americanos não sabiam. Então, eles demoraram mais, porque depois de resgatar do primeiro campus, eles ainda tinham que resgatar do segundo campus. Então, assim, um negócio totalmente repetindo, né, Negrão? Isso que a gente está vendo hoje. Qual é a diferença? Qual é a diferença de invadir Granada ou invadir a Ucrânia? De atacar hospitais? Você sabe que os russos estão sendo acusados pela própria OMS de ter atacado um hospital. Atacaram o hospital. E o que os Estados Unidos fizeram? Eles obrigaram esses outros países caribenhos a acompanhá-los nessa invasão. Fala assim, a Jamaica se ofereceu. Não, a Jamaica foi obrigada pelos Estados Unidos a mandar militares para tirar essa conformação de invasão só dos Estados Unidos. Não, a invasão da Organização dos Estados do Caribe, que pediu ajuda para os Estados Unidos para resolver o problema lá. E tem mais, só para terminar, a rainha Elizabeth, que na época era bem jovem, né? A rainha Elizabeth foi contra a invasão. Ela foi contra a invasão. E mandou o ministro das Relações Exteriores dizer para os Estados Unidos que não precisava haver invasão, que não era para haver invasão, afinal era um território britânico, teoricamente um país independente, mas da comunidade britânica. Você sabe que o Reagan enganou a rainha? Ele enganou a rainha e confessou isso depois. Ele escondeu que ele recebeu o chanceler, escondeu que havia invasão com ela já programada, e depois ele falou, eu não podia falar para ele que eu invadi, porque ela ia tentar impedir. Então, o presidente dos Estados Unidos enganou a rainha da Inglaterra, que um ano antes tinha ganhado a Guerra das Malvinas, com o apoio dos Estados Unidos. Então, você vê como é que se dão essas coisas. E agora, finalmente mesmo, Negrão, sabe quantos navios os Estados Unidos mobilizaram? Navios de guerra, mobilizaram para a guerra contra a Granada, esse país com 96 mil habitantes, 1.500 forças militares, 22 navios. Que isso? 22 navios para Granada, uma ilhazinha que eles diziam que era uma ameaça à segurança nacional. Agora, esse mesmo Estados Unidos vão dizer, e eu não estou defendendo a guerra, mas vão dizer que a Ucrânia não é uma ameaça à Rússia, com a OTAN lá dentro, com os mísseis, e agora já se descobriu com armas biológicas que estavam sendo fabricadas na Ucrânia com o apoio dos Estados Unidos. Quer dizer, não é ameaça, a Ucrânia não é ameaça,
mas a pequena Granada era uma grande ameaça aos Estados Unidos. Eu estou contando isso hoje, Negrão, eu lembro disso aí. Na época, a gente acompanhou, mas dentro de uma impotência total e dentro de uma falta de informação, porque você não tinha internet, você ficava dependendo daquilo que chegava das agências americanas e praticamente nos jornais, porque os telejornais eram muito fracos, naquela época não noticiavam nada, e a gente ficava aqui, claro que indignados com mais essa invasão americana, mas não existia essa mobilização de hoje. E certamente os europeus não se mobilizaram em defesa do povo de Granada e da soberania de Granada, não, viu, Negrão? Eles Com estão certeza. preocupados com os brancos louros de olhos azuis. Exatamente. Olha, a gente vai encerrando aqui o nosso bate-papo com a Elidório, mas eu queria pedir permissão para você para a gente jogar algumas energias positivas, né? Quem puder orar, quem puder rezar, mandar suas bênçãos para o nosso querido Orlando Brito, que está internado no Hospital Distrital de Taguatinga, está na UTI, está em estado grave, e a gente manda aí nossas energias fortes e positivas para que ele se restabeleça logo e retorne ao convívio conosco. Obrigado, Hélio. Obrigado você que nos acompanhou aí. Um grande abraço para todo mundo e até quarta-feira.